Olá, seja bem-vindo ao nosso canal da Rede Formar. E esse é o nosso programa Auxiliar de Veterinário. Aqui a gente te ajuda a se tornar um auxiliar de veterinário reconhecido pelo CRMV. O meu nome é Karina Henriques, sou médica veterinária, professora e responsável da Rede Formar. E hoje a gente está aqui com a Vivian, que foi uma aluna nossa, né, para a gente conhecer um pouco da história dela aí na sua jornada como auxiliar de veterinário. Eu já conheço a Vivian, vocês ainda não conhecem, né? Então, Vivian, eu vou pedir para você primeiro se apresentar, o seu nome, sua idade, de onde que você é, onde é que você fez o curso, né? E quando foi que você fez o curso. Como você já falou, né? Meu nome é Vivian, eu tenho 24 anos. Eu sempre morei aqui em Contagem e eu fiz o curso aqui em Contagem mesmo, pela Rede Formar, em 2016. Bastante tempo, né? Tem bastante tempo, inclusive. 6 anos, né? Então você 6 tinha, você anos. tem 24, você estava com 18, 17 Eu para estava 18. com 17, estava no terceiro ano do ensino 17 para médio. 18 anos. Isso. Tá. Aí vamos, né, vamos fazer uma. Eu gosto de fazer com os entrevistados uma retrospectiva da vida, né? Antes de chegar no dia de hoje, começar lá da sua infância. Como é que foi a sua infância, sua relação com animais? Se você tinha animais, se você já queria trabalhar com animais, como é que foi essa relação aí com os bichinhos? Esse começo parece assim, bem clichê, né? Mas quando eu era criança, eu sempre gostei muito de animais. Sempre tive cachorro em casa. Geralmente a gente sempre tive, ou era cachorro, já tive coelho também em casa. Pintinho também. Eu lembro que o meu tio dava muito pintinho pra gente brincar assim, né? Ter, e depois acabava que, tadinho, a gente dentro de casa, né? Não conseguia criar Aham. e a gente acabava tendo que doar, né? Tadinhos. Mas passarinho também, a gente já chegou até alguns, mas o que, tipo assim, eu tinha mais afinidade mesmo, sempre foi com pequenos, né? E até então, no caso, eram só cachorros. É, eu sempre gostei muito, sempre quando eu ia na casa de parente, via que tinha animais, eu sempre pegava, gostava de ficar ali abraçando aquele tipo Felícia mesmo. Minha irmã sempre ficava me Aham. chamando de Feliz, meu apelidou, de tanto que eu ficava brincando com os bichinhos. E aí eu fui crescendo, né, no momento que a gente tá ali na escola, vai entrando no ensino médio e começa a ter aquele questionamento, né, o que eu quero fazer da minha vida? Que foi quando eu comecei a pensar qual que era a profissão que eu queria seguir na época. E como eu sempre gostei muito de animais, eu sempre me identifiquei muito em mexer, cuidar, eu sempre gostei muito dessa parte de cuidado. Eu pensei, cogitei e falei, não, eu quero fazer veterinária. Aham. Só que eu tinha um certo medo, porque no fundo eu sabia que era totalmente diferente você gostar de animais e você cuidar de animais. Uhum. Então, eu queria, antes de, sei lá, me ingressar totalmente assim na área, eu queria ter mais ou menos uma base de como seria isso, se eu estaria preparada para poder fazer isso. E aí, se eu não me engano, assim, eu estava um dia mexendo, acho que foi na internet mesmo. Eu não sei se na época era no Facebook, e eu vi um anúncio da escola, da Rede Formar, falando do curso de auxiliar veterinário. Eu fiquei surpresa porque eu nunca tinha ouvido falar na Aham. época, né? Era um curso bem novo, se eu não me engano, estava no começo. Tava. Aí eu achei super interessante. Na época, comentei com meus pais, comentei com minha irmã. Mas, olha, acho que seria uma oportunidade boa para me ver se realmente é isso mesmo que eu quero Uhum. fazer. E eu fui procurar saber mais, né? Eu lembro que eu cheguei a vir na escola, vim com os meus pais. Na época eu lembro que eu era menor de idade, né? Primeiro eu só vim conhecer como que funcionava e eu fiquei super interessada pelo curso, porque eu falei que dessa forma eu poderia ter mais ou menos uma noção do que eu queria fazer, se era isso Aham. mesmo. E eu acabou que falei, fiz a matrícula. É, Depois disso, né, com o decorrer do curso, eu fui aprendendo, fui lidando melhor com o meu emocional, porque é diferente quando você tá ali, você vê um bichinho saudável, você tá brincando com ele, e quando você entende que, tipo assim, não, aquele paciente pode ficar doente e ele pode, né, evoluir para uma doença muito ruim, e eu Aham. tenho que saber lidar com isso. E eu fui trabalhando muito isso durante o curso, sabe? Uhum. E eu acho que isso me ajudou bastante também. E voltando aqui só um pouquinho lá da sua infância, teve algum animal que te marcou quando você era criança? Por exemplo, eu tenho Bob, que me marcou, que fez eu querer ser veterinária. Uhum. Teve algum animalzinho assim que você lembra que marcou a sua infância?
Sim, quando eu era pequena, que eu tenho uma irmã, né, gêmea, a gente sempre teve cachorros, né, como eu comentei, e a gente teve poodle. E eu lembro que a gente tinha uma poodle, que ela chamava Molly, que foi a cachorra que a gente, tipo assim, quando a gente estava numa fase de criança que a gente estava entendendo melhor as coisas, foi a que a gente mais apegou. A gente ficou bastante tempo com ela ficou bem velhinha com a gente, né? E nisso, antes, né, quando ela estava mais jovem, a gente ainda foi e pegou uma cria dela, que foi a filhinha dela, que Aham. foi a Luna. Aí a gente cresceu com as duas, era tipo assim, uma era minha, a outra era da minha irmã. E aí a gente, A assim, mãe e a filha. a mãe e a filha. Ah, Aí a gente ficou muito tempo com elas, tadinhas. Elas, tipo assim, fizeram a gente ter um amor incondicional, assim, pelos aham, cachorros. Eu acho que sim, foi a partir delas que a gente foi criando esse amor, esse assim, vínculo. e entender também o cuidado, porque quando a gente é criança, às vezes a gente não tá ali, por exemplo, entendendo que, você tem que alimentar, você tem que cuidar, A geralmente quem gente vê faz isso mais são com os pais. brinquedo, né? Aí foi justo na época que, assim, a gente já estava tendo essa percepção que, não, tem que cuidar, tem que passear. Então, assim, a gente teve um apego muito grande com as duas. Que legal. Uhum. Aí tá. Aí quando você comentou um pouquinho, mas vamos voltar lá. Uhum. O que que te fez buscar o curso de auxiliar? Você já foi com a finalidade de encontrar um curso de auxiliar? Ou você estava procurando alguma coisa para trabalhar com cachorro e com gato e encontrou auxiliar? Por Olha, acaso? no caso, eu acho que foi por acaso mesmo, porque eu não sabia que existia em si o curso de auxiliar veterinário. Uhum. Eu queria, na verdade, uma experiência em trabalhar com alguma coisa, mas eu não imaginava que eu poderia ter a experiência que eu tive de vivenciar uma clínica veterinária. Quando eu pensava em trabalhar com animais, eu sempre achava que a oportunidade que teria, às vezes, era num banho-tosa, trabalhar Aham. num atendimento, de ver assim os animais. Eu não imaginei que existia um curso, De né, auxiliar. de auxiliar que poderia vivenciar dessa Aí forma, você como que é a encontrou na rotina da clínica. internet. Você viu na internet? Do nada. Aí eu fiquei meio assim, que eu falei, gente, será, né, que isso é verídico mesmo? Existe? E aí eu falei, vi que era aqui em Contagem mesmo, falei, vou procurar saber. Aí eu lembro que eu vim aqui na época, né, me explicaram tudo direitinho, eu fiquei super interessada. Eu achei, tipo, Sim. super interessante ter um curso desse aqui, né, justamente para as pessoas que gostam de animais e querem fazer veterinária, que inclusive, né, é um curso muito procurado. É porque você começou o curso em 2016, então foi uma das Isso. primeiras turmas. A escola É, foi, se eu não me engano, a primeira escola a trazer o auxiliar, e você foi uma das primeiras isso. turmas. Então era todo mundo quando via ficava assim, uai, gente, o que é isso? Dá para A trabalhar gente na clínica sem ter que tem ser como. veterinária e sem ter que fazer banho-tosa, porque banho-tosa não trabalha, pode até trabalhar numa clínica, mas não trabalha na clínica, na internação em si. Não trabalha no cuidado, No né, cuidado. do Então, paciente. assim, na minha época não tinha, né? Eu tô velho o suficiente para falar na minha época. Eu nunca pensei que esse dia ia chegar. Mas na minha época não tinha o auxiliar, mas deve ser muito Uhum. bom você querer ser veterinário. Você ainda não tinha idade para ser veterinário, né? Estava com Sim, 17, estava no ensino médio, mas de ver que tem uma outra qualificação que te coloca numa clínica para você trabalhar, exatamente. E né? ainda mais numa idade que a gente tá ali para decidir o nosso futuro, né? É, Geralmente, quando a gente tá ali quase formando, a gente já tem que ter mais ou menos uma noção. E eu sim. não via outra solução, outra opção. Eu falei, não, eu queria mesmo fazer veterinária, mas meu receio era não achar que eu daria conta, né, de lidar com a profissão da veterinária em si. E eu achei muito que o curso de auxiliar veterinário poderia me ajudar. Também, igual você falou, né? Às vezes está confundindo eu gostar de animais e eu Sim. cuidar de animais, porque E a gente sabe que são coisas são completamente coisas diferentes. diferentes, né? E a gente aprende isso no curso. Sim, No curso você vê aprende. que não, gostar de animais é um pré-requisito, mas não é só isso, tem que amar Exatamente. animais, É muito né? diferente. E como que foi assim, o começo do curso para você de chegar na sala de aula, encontrar mais pessoas que também estavam com mesma finalidade, o conteúdo, né, que era um conteúdo mais voltado para a área da medicina, né, de aprofundar a fisiologia, de aprofundar a doença. Como é que foi esse começo aí do curso? Eu lembro que no primeiro dia de aula, quando eu entrei na sala, estava bem cheia, inclusive. Eu até falei assim, Aham. nossa, bacana que tem Você muita achou que era gente só interessada. você? Achei que ia ter pouquíssima gente, estava bem cheia a sala.
Eu lembro que a gente fez uma rodinha e todo mundo foi se apresentando, falando da história de vida, de como que chegou na veterinária. Achei super legal, porque você vai vendo histórias totalmente diferentes, mas todo mundo ali com o mesmo objetivo, né? Aham. Querendo conhecer melhor a profissão. E eu lembro em questão das matérias, foi um curso assim muito completo, porque a gente foi aprendendo assim desde o começo a fisiologia, a anatomia, e depois ir aprendendo as doenças, que eram coisas assim que às vezes a gente não tem muita noção, né? Sim. Eu achei que foi muito importante para a gente poder ter uma noção de como que funciona também o corpo do animal, né? Porque muitas vezes a gente fica tão focado em, queria saber sobre tal doença, mas não entender como que funciona. E isso eu lembro que na época você tratou super bem e fez Aham. ficar cada vez mais interessante as aulas também, as dinâmicas que a gente É tinha. porque o que eu falo na sala é que não adianta, porque você falou uma coisa que é certa. Muita gente quer, eu quero saber como é que é a sinomose. Mas para você saber como é que é a sinomose, é muito importante que você saiba como é que é o sistema nervoso, como é que ele funciona, para você entender como que a sinomose vai provocar o que provoca no cachorro, né? Então, Isso. assim, entender como que funciona o corpo do cachorro, do gato, do cavalo, né, do animal, te faz entender melhor as doenças lá na frente. Então, assim, a gente prioriza isso no nosso cronograma, de não chegar já, né, colocando, vamos aprender sobre parvovirose, vamos falar sobre raiva. Não, vamos falar primeiro como é que funciona, para depois a gente trazer quando está errado, né, Sim. quando está com algum problema. E eu lembro que uma coisa que me marcou muito no curso também foi que na época que eu entrei, eu tava naquela transição de tipo, eu tinha, não tinha mais cachorro e eu comecei a ter a possibilidade, minha mãe também, na verdade, falou muito da gente ter um gato. E foi quando a gente decidiu adotar o gato e por causa das aulas mesmo, coisa que você falava de comportamento, eu consegui perceber que a minha gata estava doente por causa da aula. Porque você vai aprendendo, você vai. Não é só, você não aprende só para trabalhar, você aprende para os seus, né? Que os seus bichinhos. Eu lembro que você tinha explicado na aula, falou muito sobre comportamento felino, e eu comecei a perceber esse comportamento na minha gata. Que foi o que fez pensar assim, gente, essa gata não tá legal. Você vê que foi uma coisa assim, a gente pensa também na profissão, mas a gente vê até mesmo para cuidar dos nossos bichos, né? Ou dos parentes, né? Que ficam mandando mensagem. Também. E ficam ouvindo, eu vi que você está fazendo um curso. Então, meu cachorrinho tá passando mal. Mas assim, é muito bom. Acaba que eu ouço muito dos alunos que quando estudam, que começa a rastrear demais os bichos. Os deles, fica olhando, futricando. E é bom, porque você já pega uma doença no começo. Você não espera o negócio ficar pior. Você fica um pai de pet melhor, um pai de pet mais técnico, né? Isso vale muito a pena. E eu lembro que nisso, quando a gente já, né, viu, eu lembro que foi até você mesmo que tratou dela, na época diagnosticou. Você vê, ela tinha 1 ano na época, hoje ela tem 8. E, assim, Pois é, porque foi no comecinho. Foi bem no comecinho. Foi no comecinho, porque você percebeu os sinais mais, assim, sutis. E eu agradeço muito, porque assim, essa gata é minha paixão. Bom que gato vive bastante, né? Vai mais uns 12 anos de gato. Tranquilo. Aí, né? E teve algum momento que foi marcante, assim, para você durante o curso? Tanto na sala de aula quanto no estágio, que eu sei que você fez bastante estágio. Alguns momentos, né? Pode ser. Eu geralmente gosto de trazer um momento que foi muito legal, muito bom, e um momento que não foi tão bom. Foi um momento mais pesado, porque se a gente traz só um momento bom, acaba que quem está assistindo acha que a área da veterinária é só lazer, mas não é. Tem uns momentos que são mais tristes, mas tem uns momentos que são mais legais. Aí eu queria que você trouxesse um momento que foi muito legal, muito bom, e um momento que não foi tão bom. Tá. Eu lembro, assim, que para mim, na época, momentos bons eram quando a gente tinha a oportunidade de ir no estádio e quando o plantão bombava, né? Acontecia várias coisas, pra gente era ótimo. Assim, nossa, tá chegando tal coisa, tá chegando tal emergência. Nossa, quero ver, quero aprender. E eu lembro que muitas vezes esses estádios eram até nos domingos, né? Que era a época que você pegava plantão. E eu lembro de um dia específico, foi que a gente participou de uma cesariana de uma São Bernardo. Sim. Que ela teve, se eu não me engano, 12 ou 13 filhotinhos. E foi aquela coisa toda ali, a gente naquela correria, tentando ajudar, né, a paciente, os filhotes. Eu acho que foi um momento muito marcante para mim, que foi a primeira cesariana que eu assisti. Foi você, Alice, e foi a minha primeira cesariana.
Foi a primeira cesariana que você E assistiu. aquele mundo de... Primeira cesariana que eu fiz. Aquele tanto de filhotinho, a gente É. ficando doida, porque a gente tem que ir ali, né, fazer os primeiros cuidados nos filhotes, e tinha muito filhote. Foi. Esse dia E foi um louco. dia, foi um dia muito legal. Porque foi minha primeira cesárea. Então, a primeira cesárea, eu já pegar um São Bernardo, que é um cachorro muito grande, né? Mais de 60 quilos, com 12 filhotes. E eu tá com alunos que eu tinha que orientar, então eu tinha que orientar os meninos e me orientar também, porque era a minha primeira cesárea, né? Eu já tinha participado de outras como aluna de cirurgia, mas eu sendo a cirurgiã foi a primeira e foi assim marcante para todo mundo. Foi. Tem foto, a gente vai postar a fotinha aqui Foi que eu tenho mesmo. foto. A gente fez fotos nesse dia. Eu né? gostava muito desses estágios, que a gente aprendia bastante, né? Sempre foi muito legal, tudo que Uns a gente viu apertos lá. também, Tinha né, uns apertos, né? Mas a maior chegar, parte era de estar legal. com um e chegar outro. E tinha dias também que a gente ficava lá à toa, só Acontecia. fofocando. E de coisas, momentos tristes, assim. Um momento que foi uma situação mais triste que você viveu no curso. Eu acho que assim, a parte mais difícil no curso da medicina veterinária, né, na parte da veterinária, é você lidar com a morte mesmo. Às vezes você vê um paciente que já está num cuidado paliativo, que ele, né, já não tem mais qualidade de vida, e você vê que aquilo ali, né, no caso, a opção de uma eutanásia seria um conforto para ele. É muito triste, né? Você vê algum paciente também ao longo da vida, mais velhinho, mais debilitado, ou com alguma doença que, né, chegou de uma forma mais grave. É muito difícil você ver isso e ver como que o tutor reage, né, diante disso. Aí é muito marcante, você vê muitas vezes o tutor muito emocionado, né, chorando, A gente também. A gente acaba emocionando também, porque a gente sabe que hoje o pet, ele é, assim, parte da família. Então, muitas vezes você tá ali para dar, né, um conforto para o paciente, para cuidar do paciente, mas você também tá ali para escutar o tutor. Então, muitas vezes eu acho que é muito triste quando a gente vai consolar e a gente vê o tanto que esse paciente é especial para aquela pessoa, quanto que ele significou. Às vezes tem tutor que fala assim, ele tá comigo tem, sei lá, 15 anos, 18 E a gente anos. tem que decidir fazer isso, que é e às vezes que eu presenciei, eu lembro que eu fiquei bem comovida. Mas, assim, a gente tenta pensar, né, que é o lado melhor, né, do paciente, mas muitas vezes isso não é fácil. E o que esses momentos, né, os bons e os ruins, te mostraram no final? O que você aprendeu? Mesmo, por exemplo, uma eutanásia, que é um momento que a gente fica bem chateado, a clínica fica triste, né? Por incrível que pareça. Se tem um cachorro que está latindo o plantão inteiro, ele para de latir na hora da eutanásia, a clínica fica toda em silêncio, né? Fica um clima meio pesado, mas qual o aprendizado que você tirou dessas situações boas e das situações ruins? Eu, no caso, entendi que a profissão não é só flores, né? Porque muitas vezes a gente quer entrar nesse ramo achando que, eu vou cuidar deles, eu vou fazer o melhor e eles sempre vão curar, eles sempre vão melhorar. Mas aí, nessas situações, a gente vê que nem sempre é dessa forma, né? Que tem coisas que, infelizmente, fogem do nosso controle, A gente né? vai fazer o máximo, vai dar o melhor, né? A gente dá nosso melhor, mas muitas vezes, antes da gente entrar na área, a gente não entende que dar nosso melhor, às vezes, também não dá certo. Sim. E eu acho que nesses, né, momentos bons e ruins também é o momento que forma o profissional, que você tem ciência de que aquilo ali você vai ter dias bons, mas você também vai ter dias ruins, você vai salvar muitas vidas, mas infelizmente você não vai poder salvar todas, né? Você não consegue abraçar o mundo. Mas, de qualquer forma, eu acho assim, a veterinária é uma profissão linda. Muitas vezes ela é exaustiva, sim. A gente tem, às vezes, essa mania de romantizar a profissão. Mas tem seus momentos, assim, muito puxados. Tem as horas de plantão. Principalmente o mental, né? O mental. Tem várias horas de plantão. A gente tem que lidar com várias situações de vários pacientes. Mas você tá ali exatamente por aquele objetivo. Porque você quer dar seu melhor, você quer salvar o máximo que você conseguir. E eu acho que é isso que faz muitas pessoas escolherem a veterinária hoje em dia, né? Uma outra coisa também que a gente traz na sala, que eu falo bastante com os alunos, é que quando a gente está na clínica, a gente não pode falar com o tutor do animal, né? Que às vezes o tutor, ele paga e ele acha que o fato dele ter pago,
quer garantia que o animal vai sair de lá vivo. Exatamente. Né? Ele acha assim, paguei, vai sair de lá vivo. Vai. Então, assim, não falar, não dá certeza para a pessoa que o animal vai sair de lá vivo, porque não tem coisa que não depende só da gente. A gente vai fazer o que está no nosso alcance, igual você falou, a gente vai fazer o que for melhor para aquele animal. Mas não é uma decisão nossa se aquele animal vai sobreviver ou não vai sobreviver. Porque até porque né? a medicina veterinária, assim também como a medicina humana, não é exata, né? Matemática é exata. Medicina não tem como. Né? E é bom a gente trazer isso, né? Que vai ter tutor que vai chegar na clínica, que vai falar assim, mas se eu pagar aqui, é garantia que ele vai sobreviver? Não é. Não é uma televisão que você manda para o concerto e vai pegar daqui 3 dias e vai ter garantia de, sei lá, 3 meses. Olha, a gente vai fazer o que está no nosso alcance, a gente vai medicar, a gente vai dar atenção, a gente vai fazer o melhor. Mas, né, a gente não dá para ter certeza que aquele animal vai sair vivo, se aquele animal vai sair com sequela, se aquele animal vai sair de lá morto, não dá. Exatamente. Né? É uma vida, né? Não é um objeto. E lidar também com o psicológico do auxiliar e do veterinário. Porque, igual a Vivi falou, a pessoa não se culpar. Né? Então, vamos supor que a Vivi está lá no plantão dela, e tem 10 animais internados e um morre. Ela não se culpar. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Que esse paciente morreu? Né? Porque acaba que senão o seu psicológico não aguenta. A gente não aguenta. Então você fica se culpando por todo mundo que acaba falecendo no plantão. Você tem que pensar, olha, eu mediquei na hora certa, eu dei atenção, eu fiz tudo que o veterinário pediu, mas infelizmente esse animalzinho não resistiu, não conseguiu e não foi minha culpa. Né? É focar nos 9 que estão lá vivos, que você fez o seu trabalho. Fez o seu melhor, né? Dentro do que você podia. Porque realmente é exaustivo. O físico também, às vezes, né? Porque às vezes a gente inventa moda de emendar plantão. Sim. Vou ficar pronto a semana inteira na clínica, porque eu trabalho com amor, eu gosto do que eu faço, vou ficar 48 horas de plantão, sem dormir, só na base do café e do Red Bull. Sem água, sem sol, sem nada. Então, assim, o físico também pesa, mas eu acredito muito que seja mais o emocional, porque a gente apega ao paciente, a gente vê dono sofrendo, a gente vê o bichinho chorando, né? Mas não é só isso, a gente vê muita coisa legal, a gente vê muito animalzinho saindo com rabinho abanando. Sim, e eu acho que é uma das coisas mais legais que a gente vê, assim, quando a gente trabalha na internação, chega aquele paciente bem debilitado, né? Geralmente eles entram, né, inapetentes, né, por conta da doença, e vai passando o tempo com o tratamento, você já vê ele comendo sozinho, ele já te morde, agitado, né? Ele já te quer te morde. morder. Aí, geralmente umas coisas que a gente fica feliz, porque fala assim, ele tá melhorando, come o equipo, né, dá acesso, fala assim, tá ótimo. Você tá fazendo bagunça, tá querendo me agredir, é porque tá bom, tá tudo bem. Melhorando. Aí eu queria agora, né, como é que era a Vivian antes de fazer o curso de auxiliar e como é que saiu a Vivian do curso de auxiliar? O que mudou, assim? Olha, a Vivian, antes do curso, ela, assim, tinha muitas expectativas, mas era uma pessoa também que tinha muito medo. Eu, no caso, tinha uma incerteza, né? Sabia que era uma coisa que eu gostava, mas não sabia se era aquilo que eu queria. E eu também tinha muito dúvidas sobre mim mesma, se eu seria capaz de aguentar tal coisa, se eu seria capaz de, eu consigo ver uma cirurgia, eu consigo lidar com sangue, consigo lidar com agulha, consigo manusear isso, eu consigo lidar com uma morte. Eu muitas vezes duvidei de mim mesma. E falei, mas de qualquer forma, vou fazer o curso, vou tentar, porque isso sempre foi uma qualidade minha, né? Eu quis fazer uma coisa, eu vou correr atrás, mas se não der certo, não iria me culpar, mas era uma coisa que eu sempre tive muita vontade. E depois que eu formei, a Vivian, depois do curso, era uma pessoa totalmente mais confiante, uma pessoa que já se sentia preparada para entrar nesse mercado de trabalho, até porque depois do curso, né, eu já consegui um emprego e desde depois desse emprego também consegui trabalhar em lugares muito bons dessa área, que foram lugares assim que eu cresci profissionalmente, cresci pessoalmente também, mas contudo com a bagagem que eu tive lá atrás, que foi assim essencial para minha base, formação, né? A base
tudo que eu aprendi no curso, tanto dentro da escola quanto nos estágios, assim, foram essenciais para profissional que eu sou hoje. E hoje, você está fazendo o que da vida? Você está trabalhando? Hoje eu trabalho num hospital veterinário, no setor da internação. Aham. Adoro mexer com animais, gente. Isso aí você vê que com o passar do tempo já tem 6 anos que eu formei, né? E eu continuo trabalhando com isso porque é muito gratificante. Como eu comentei, você tá ali na internação, você acompanhar o tratamento de um paciente, você vê ele melhorando, você vê indo para casa. Não tem coisa melhor do que quando você vai entregar o paciente, o tutor tá ali feliz, Te sorrindo, agradece, te dá presente. te dá presente, elogia, gente. Isso é muito gratificante de ver. Eu fico muito E feliz. como é que é lá a sua relação assim, com os veterinários? Como é que é o ambiente de trabalho? O ambiente de trabalho lá é muito bom. Lá é um lugar assim com a estrutura muito boa. A gente tem uma demanda muito grande, né, de Uhum, pacientes lá, mas a gente tem uma equipe bem competente. O trabalho lá em equipe é muito forte. aham. Cada um tem a sua função separada, né? E isso aí, quando a gente tem um ambiente de trabalho bom, ajuda a gente a lidar com os problemas que a gente falou Sim, anteriormente, questão até do psicológico, né? A gente sempre tá ali para ajudar um, às vezes um fica tá menos pesado, né? tá apertado, tem muita coisa para fazer, o outro vai lá e ajuda. Eu acho que essa forma, assim como em qualquer outro lugar, é essencial para a gente trabalhar bem. E lá onde você trabalha, só tem você de auxiliar ou tem outros? Não, como a demanda lá é muito grande, são mais auxiliares. No caso, a gente geralmente trabalha em escala, né? Por 12 por Aham. 36. E em cada plantão, geralmente, tem uns 2, 3 auxiliares. Nossa, bastante, É né? Que deve ter bastante. muito bichinho É internado. muito difícil. A gente tem, em média, lá, assim, de uns 20 para mais por plantão. Muito, É muito, bem muito. cheio. Então, assim, a gente tem uma demanda grande, mas a gente também tem uma equipe, né, Tanto cães para quanto atender gatos. tanto cães quanto gatos. Legal. Então, para finalizar, né, com essa história bem legal, bem interessante da Vívia, eu queria que você falasse, né, conversasse com quem está assistindo, que às vezes, né, a pessoa está com dúvida ainda se realmente vale a pena fazer auxiliar, não vale a pena. Não só a pessoa, às vezes tem um pai ou uma mãe que quer saber se é bom para o filho, né? Está ouvindo o filho falando, tagarelar na cabeça, eu quero ser veterinário, eu quero ser veterinário, eu quero, né? Então, qual recado você tem para dar para essas pessoas que ainda estão com dúvida? O recado que eu dou para vocês é, gente, se vocês têm qualquer dúvida em relação à profissão, façam um curso de auxiliar veterinário. Vocês vão ter uma base, assim, muito boa sobre como é a rotina na clínica. Vocês vão ter muito aprendizado, tanto das partes boas quanto das partes ruins. E ali vocês vão poder formar o próprio pensamento de vocês, se é isso que vocês querem para vocês ou não, profissionalmente. A Vivian, né, de antes do curso, era uma pessoa muito insegura também. Eu tinha medo em questão de, pedir meus pais para pagar um curso e não ser depois financeiramente, né, rentável, fosse só fazer o curso e não conseguir emprego. Mas essa área hoje é uma área muito boa. Às vezes a gente forma achando que a gente não vai conseguir emprego, mas consegue sim, ainda mais com a escola muito boa como a Rede Formar. A gente tem assim um curso muito completo aqui. E isso ajudou muito a ter uma noção de como que é a rotina da clínica veterinária. E eu recomendo para todo mundo, se você tem essa dúvida, se você tem vontade de fazer esse curso, fazer o curso de medicina veterinária, faça o auxiliar primeiro, que você não vai arrepender. Porque senão, né, imagina, você vai, pula para veterinária, mensalidade 3, 4 mil reais. E é um curso Faz de 2 anos trabalho, e falar, realmente, não não é era o que eu isso que eu quero. queria. Porque na medicina veterinária a gente vai para a clínica lá para o 6º período, então 3 anos de faculdade, para você ver como é que é uma clínica. No auxiliar, você já vai com 5 meses e já vê se realmente a clínica é um ambiente que você quer estar, para não ter aquele risco, igual a Vivian falou aqui, né? De você achar que você confundir gostar de animais com trabalhar com animais, que E são às coisas vezes até diferentes. se você já tem ciência que você quer fazer veterinária, é interessante você fazer o curso também, porque como a gente está ali, eu trabalho nesses hospitais veterinários, eu já presenciei muito disso, que como a Karina mesmo falou, às vezes o estudante de medicina veterinária vai ter ali contato no final
do curso, né? Assim, lá pro 8º ano. E muitas vezes você entra ali sem você ter uma vivência, sem você ter uma noção. Então, esse curso já vai te dar uma bagagem de conhecimento e de experiência que você vai vir muito mais preparado, né? Se você não tivesse feito. Isso dá uma prática melhor, né? Dá uma prática melhor. É muito diferente. Gente, então esse foi nosso podcast com a Vivian, né? Pra gente conhecer um pouco da história dela. Vocês já viram que, né, cada aluno que a gente traz aqui tem uma história diferente, mas que no final todo mundo, igual a Vivian comentou, né, tem o mesmo propósito. Eu quero cuidar dos animais, eu vou cuidar e continua cuidando, né? A maioria que entra acaba que fica na área mesmo, porque por mais que tenha os momentos que sejam mais tristinhos, né, acaba que vê que é muito bom, é muito legal trabalhar com os animais, principalmente na internação, que você fica mais com animais do que com pessoas. Exatamente. Você não lida muito com pessoas, você lida mais com animais. Vivian, muito obrigada. Ok, Parabéns. foi um prazer, adorei. Parabéns, você está trabalhando na área esse tempo Obrigada. todo. São 6 anos, né, que você já formou. A tia fica muito orgulhosa de ver os meninos trabalhando. Cria da carinha. E a gente vai ficando por aqui e até o nosso próximo podcast.